Juro simples. Juro é toda compensação em dinheiro que se paga ou se recebe pela quantia em dinheiro que se empresta ou que é emprestada em função de uma taxa e do tempo. Portanto, se você compra algo e vai pagar depois, então você não vai mais pagar o mesmo preço do produto, porque esse pagamento sofreu ação do tempo e também irá sofrer ação de uma taxa, portanto, irá aumentar o valor. Será uma compensação pelo fato de você estar recebendo antes. Significa, então, dizer que você paga juros porque você não tem paciência para esperar capitalizar o seu dinheiro e pagar o produto à vista. Bom, quando falamos em juros, devemos considerar que o dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado é chamado de capital. A taxa de porcentagem que se paga ou se recebe pelo aluguel do dinheiro é denominada taxa de juros. O tempo deve ser sempre indicado na mesma unidade a que está submetido a taxa. E, em caso contrário, deve-se realizar a conversão para que tanto a taxa como a unidade de tempo estejam compatíveis, isto é, estejam na mesma unidade. Bom, esta informação é crucial para desenvolver as questões de matemática financeira. Sempre o tempo e a taxa devem estar com a mesma unidade para que não haja problemas nos resultados dos cálculos. Bom, o total pago no final do empréstimo, que corresponde ao capital mais os juros, é denominado montante. Então, veja a diferença entre montante e juros. Os juros são os rendimentos. É algo que é acrescentado ao capital no final da aplicação. Já o montante é a soma do capital mais os juros. É o total, é o final. Em uma questão, ela é identificada sempre quando se fala que no final do período recebe-se montante. Agora, no final, nós temos como rendimentos os juros. Vejamos, por exemplo, como é que funciona fisicamente a capitalização de um determinado capital. Eu tenho aqui no tempo zero um capital, de certa forma pequeno, que ele vai sofrer a ação do tempo. Ele vai passar aqui para o final do tempo 1, depois final do tempo 2, depois do final do tempo 3. Observe então que quando o capital se desloca na linha do tempo até o final do tempo 1, ele vai sofrer uma ação da taxa, portanto vai aumentar, ou seja, ele vai capitalizar. Essas capitalizações feitas no final do período são chamadas de capitalização descontínua, que iremos estudar mais tarde. Da mesma forma, nós vamos agora transferir o capital para o final do segundo período. Novamente, ele sofreu a ação do tempo e vai sofrer agora a ação da taxa, que vai novamente aumentar, ou seja, vai capitalizar. Da mesma forma, esse capital vai percorrer a linha do tempo e chegar até o final do tempo 3. Novamente, ele sofre a ação da taxa e será novamente capitalizado ou aumentado. Veja então que a quantidade de vezes que a taxa é aplicada é denominada tempo. Tempo 1, 2 e 3, a taxa foi aplicada 3 vezes. Bem, vejamos agora os dados. Os dados de uma questão de juros simples, nós temos juros ou rendimentos, capital ou aplicação, período ou prazo ou até mesmo tempo, taxa. A fórmula dos juros é capital vezes taxa vezes tempo. Veja então que o capital, a taxa e o tempo são diretamente proporcionais ao juro. Significa então que se aumentar o capital, vai aumentar os juros. Se aumentar a taxa, vai aumentar os juros. Se aumentar o tempo, também vai aumentar o juro. E que, na mesma ótica, nós temos que, se o tempo for zero, juro zero.
Se a taxa for zero, juro zero também. Se o capital for zero, o juro também será zero. Vejamos agora o montante. Sabemos que o montante é encontrado no final do período e dos rendimentos. Então, o montante é o somatório do capital aplicado, ou aplicação, somado com os juros, ou rendimentos. Veja, então, que juros nós já conhecemos a fórmula, que é capital vezes taxa vezes tempo. Colocando aqui o capital como fator comum, nós temos que o montante é capital vezes 1 mais IT. Eu apenas fatorei esta expressão. E aí nós temos a fórmula do montante, que é capital vezes 1 mais I vezes T. Esta é a fórmula do montante simples, o que é diferente da fórmula do montante composto. Veja agora um exemplo. Veja, se a taxa de uma aplicação é de 150% ao ano, quantos meses serão necessários para dobrar um capital aplicado através de capitalização simples? Veja os dados. O tempo eu quero saber, a taxa é de 150% ao ano e o montante vai ser dobrado, ou seja, 2 vezes o capital. Nós temos aí a taxa de 150% ao ano, que é uma fração 150 por 100 ao ano. Vamos tomar agora a fórmula do montante, que é capital vezes 1 mais I vezes T. Vamos agora substituir os dados. O montante vai ser 2 vezes o capital, a taxa vai ser igual a 150 sobre 100 e o tempo é a minha incógnita, o que eu quero saber. Então, veja, montante 2 vezes o capital igual ao capital vezes 1 mais a taxa de 150 sobre 100 vezes o tempo, que é a incógnita. Se você pergunta, bem, mas aqui eu tenho duas incógnitas, capital e tempo. Mas observe então que esse capital é diretamente proporcional a esse. Então, nós podemos eliminá-los, ficando 2 igual a 1 mais 150t sobre 100. Esse 1 subtrai, fica 1, 2 menos 1 fica 1, igual a 150t sobre 100. Efetuando aí uma proporção, você tem 150t igual a 100. Corto 0 com 0, t é igual a 10 dividido por 15 anos. Porque a taxa está ao ano, portanto, o tempo também estará ao ano. Mas como na questão está pedindo quantos meses, terei que transformar esse tempo em meses. Primeiramente, eu vou simplificar. Veja, por 5 vale 2 e por 5 vale 3. Eu tenho aí a forma irredutível de 2/3 de anos. Vou agora multiplicar por 12, porque um ano tem 12 meses. Então, eu observo que 2 vezes 12, 24, dividido por 3 dá 8 meses. Veja, então, que você precisa treinar agora, observando algumas questões resolvidas.